foram proibidos, enterrados sob censura, rotulados perigosos para a exibição pública mundial. Mas esses 15 filmes se recusam a assumir, banidos em vários países por desafiar o poder, a fé e a ética. Ressurgiram desde então, e você pode assisti-los hoje mesmo, da indignação política aos cultos underground. Estes filmes dizem mais do que histórias. Eles revelam o preço da verdade na tela. O Código da Vinci, 2006. Quando o Código da Vinci chegou aos cinemas em 2006, ele não foi apenas uma sensação de bilheteria. Ele provocou uma controvérsia mundial que levou a proibições em diversos países. Dirigido por Ron Howard e baseado no romance best-seller de Dan Brown, o filme acompanha um simbolista e um criptólogo, enquanto eles desvendam um mistério que desafia a base do cristianismo, sugere que Jesus pode já ter tido uma linhagem e que instituições religiosas poderosas ocultam essa verdade. Autoridades religiosas em países como Egito, Jordânia, Líbano, Paquistão e até a Cidade do Vaticano. O filme foi imediatamente banido por blasfêmia. Governos temiam que pudesse minar a fé ou provocar agitação entre conservadores. Na China, a proibição foi menos por fé e mais por manter a ordem social, pois as autoridades consideraram o filme sensível. Apesar da repercussão, o Código da Vinci tornou-se amplamente disponível na maior parte do mundo. Hoje, pode assisti-lo em Netflix, Amazon Prime Video ou comprá-lo no Google Play e Apple TV já. As proibições aumentaram sua notoriedade, tornando-o imperdível para muitos curiosos. Sua mistura de conspiração histórica, riscos, mistério e estímulos intelectuais o leva além de um filme. Também é um tema de conversa global. Laranja Mecânica, 1971. Poucos filmes provocaram tanto debate quanto Laranja Mecânica, de Kubrick, lançado em 1971. O filme pinta um retrato perturbador de um futuro distópico, no qual o controle do Estado e o comportamento humano colidem de maneira violenta e surreal. Conta a história de Alex Delarge, um jovem imerso num mundo de caos que é forçado a uma modificação comportamental patrocinada pelo governo. Depois, crimes de imitação ligados à influência do filme por décadas tornaram-no quase fantasma do cinema no Reino Unido. Críticos e guardiões afirmam que o filme glorificou a violência, com mistura de música clássica, imagens estilizadas e manipulação psicológica. A intenção de Kubrick era fazer uma crítica ao autoritarismo e aos perigos do condicionamento. Laranja Mecânica foi restaurada e reavaliada como marco cinematográfico. Você pode assistir em serviços como HBO Max, Apple TV ou Amazon Prime. Seu legado permanece vivo, não apenas como filme, mas como obra de cinema ousada, que ainda desafia os espectadores com perguntas desconfortáveis sobre livre-arbítrio, moralidade e controle. 3. A Última Tentação de Cristo, 1988, de Martin Scorsese. A Última Tentação de Cristo parecia destinada a provocar controvérsia global desde o início de sua produção, lançada em 1988. Este filme oferece uma leitura filosófica, profunda e pessoal da vida de Jesus, que o humaniza de maneiras nunca antes mostradas no cinema de massa. Em vez de apresentá-lo só como divino, o filme explora suas lutas, grandes tentações e dúvidas. A resposta foi imediatamente e explosiva.
Críticos e censores afirmam que o filme promovia depravação e violava a decência pública, mesmo décadas depois. A controvérsia não diminuiu. Em entrevistas, Maria Schneider revelou ter ficado abalada por algumas cenas e sentiu-se profundamente traída pela forma como a produção foi conduzida. Isso apenas aumentou as críticas e tornou o filme um símbolo de como as dinâmicas de poder por trás das câmeras podem refletir o que ocorre na tela. Apesar do legado conturbado, O Último Tango em Paris continua acessível hoje. Pode ser visto em plataformas de streaming como Apple TV e Amazon Prime Video, disponível em DVDs e Blu-ray. Enquanto persiste o debate sobre ética, o filme é estudado em escolas de cinema pela narrativa e pelo estilo cru de atuação. Continua sendo uma entrada assombrosa e perturbadora na história do cinema, e continua a levantar questões sobre a linha entre arte e exploração. Criança, 44, de 2015. À primeira vista, A Criança 44 pode parecer mais um thriller histórico. Porém, o filme, baseado no romance de Tom Robb Smith e estrelado por Tom Hardy, Gary Oldman e Noomi Rapatt, foi declarado persona non grata em uma zona inteira do mundo. Ambientação. Durante a era de Stalin, na União Soviética, a história acompanha um oficial leal da polícia secreta, que desvenda uma sequência de assassinatos de crianças. O governo se recusa a reconhecer a sua investigação, colocando-o em rota de colisão com a brutal maquinaria do Estado totalitário. Essa premissa, por si só, foi suficiente para desencadear proibições na Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Cazaquistão e Quirguistão. Autoridades disseram que o filme distorceu fatos históricos e retratou a União Soviética de forma negativa. Oficiais russos ficaram ofendidos pela ideia de que crimes em série poderiam ser descartados para manter a imagem de perfeição. O lançamento foi cancelado dias antes do dia da vitória do país, em comemoração à Segunda Guerra Mundial. Apesar da proibição nos estados pós-soviéticos, Criança 44 ganhou reconhecimento no Ocidente como um thriller sombrio e inteligente que lança luz sobre o custo humano da lealdade cega a um sistema opressor. Atualmente, está disponível para streaming em plataformas como Hulu e Apple TV, e pode ser alugado via Amazon ou YouTube. A proibição, se houve, despertou mais interesse no filme do que poderia ter recebido. Agora é visto não apenas como mistério, mas como denúncia da censura estatal e do branqueamento histórico, fazendo-o exemplar de filme calado em parte do mundo, ainda falando em outros lugares. 6. A Pipa Azul, 1993. A Pipa Azul, dirigido por Tang Huang, é um relato comovente e profundo de um garoto que cresce numa das eras mais turbulentas da China, visto pelos olhos de uma criança chamada TA2. O filme atravessa as tempestades políticas dos anos 1950 e 1960, incluindo o movimento anti-direita, o grande salto adiante e a revolução cultural. A crítica não grita, sussurra com clareza implacável. Esse sussurro bastou para banir o filme na China. O que tornava o Kit Azul não era rebelião aberta, mas sua honestidade inflexível. Isso pintou o retrato de vidas comuns, destroçadas pela ideologia e pela lealdade, punidas pelo sistema que pretendia defender. O governo chinês não apenas baniu o filme, mas suspendeu o diretor de filmar por quase uma década. Apesar da censura no país, Blue Kite recebeu louvor internacional. Festivais de Cannes e Toronto elogiaram sua força silenciosa e autenticidade emocional. Tornou-se símbolo de resistência, não pela confrontação, mas pela verdade. Hoje, A Pipa Azul não está disponível na China continental. Porém, pode ser acessada por importação internacional de DVDs e em plataformas de streaming que trazem filmes de fora, como o Criterion Channel ou Mo. Isso lembra que mesmo as histórias podem ter críticas fortes também, e que a arte pode durar sob regimes rígidos. A Garota com a Tatuagem de Dragão é um thriller frio e calculado, envolto em camadas de corrupção corporativa, mistérios não resolvidos e personagens profundamente marcados. Baseado no best-seller de Stieg Larsson, o filme acompanha o jornalista Michael Blomqvist e a hacker Lisbeth Salander, enquanto eles desvendam o desaparecimento de há várias décadas de uma herdeira extremamente rica e descobrem segredos ainda mais sombrios enterrados dentro de uma poderosa e influente família. Enquanto o filme
foi amplamente elogiado no Ocidente por sua direção e atuações, Rooney Mara, como Lander, se destacou. Mas não teve essa recepção em todos os lugares. O Vietnã proibiu o filme depois que Fincher e a Sony recusaram censurar ou remover cenas que o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo considerou inaceitáveis. As autoridades dizem que cenas conflitam com valores culturais vietnamitas e censura. Em vez de remover momentos-chave, cineastas optaram por retirar o filme por completo. A banda provocou debates sobre integridade artística e censura no Sudeste Asiático. A recusa em alterar o filme apenas consolidou seu legado como uma adaptação ousada e intransigente. O que tornava a banda irônica era que a própria essência do filme, ao expor crimes ocultos sob superfícies polonesas, espelhava a natureza da censura em si hoje. A garota com a tatuagem do dragão é facilmente acessível na maioria dos países. Pode ser transmitido em plataformas populares como Netflix, Apple TV e Amazon Prime Video. Apesar de ter sido banido brevemente no Vietnã, o filme encontrou público ao redor do mundo, provando que verdades duras e narrativa crua ainda cabem no cinema mainstream, mesmo quando desafiam zonas de conforto. Eight, Não Há Mal em 2020. Não Há Mal não é o tipo de filme que você espera ver do Irã e é por isso que foi banido lá. Dirigido por Mohammed Sof. O filme é uma coleção de 4 histórias ligadas, todas tratando das consequências morais da punição imposta pelo Estado. Cada segmento mostra as vidas de pessoas afetadas pela pena de morte, seja carrascos ou quem resiste. Raul, conhecido por sua crítica ao Irã e aos sistemas políticos e judiciais, fez o filme em segredo. À época, era proibido filmar e sob escrutínio. Porém, ele e a equipe concluíram discretamente o projeto, contrabandeando imagens para fora do Irã para estrear no Festival de Berlim, onde ganhou o Urso de Ouro, a maior honra do festival. Irã reagiu rápido, banindo o filme e pressionou Ula, que foi preso por desobediência. O governo definiu o filme como propaganda de cunho anti-estadual, acusando-o de espalhar mensagens que minam a estabilidade nacional. Para a comunidade cinematográfica global, não há mal. Foi ato de coragem, protesto de cinema, envolto em narrativa poética. O filme já está disponível, especialmente em plataformas como Mubi e Criterion Channel, dedicadas ao cinema mundial ousado. Também tem sido exibido em vários festivais de cinema focados nos direitos humanos e políticos. Inacessível em seu país de origem, There is No Evil é farol de resistência, arte e questionamento moral. Um lembrete de que a verdade pode, ainda assim, encontrar um caminho. Mesmo sob as correntes mais pesadas, o Nono Rei das Areias, o Rei das Areias de 2013, não é um nome conhecido do público, e isso é proposital. O drama histórico sírio, dirigido por Nazu, aborda um dos assuntos mais politicamente sensíveis do Oriente Médio: a ascensão do rei Abaziz Ibn Saud, fundador da Arábia Saudita moderna. O filme retrata o monarca não como herói nacional, mas como um governante implacável que usou manipulação e violência para consolidar o poder, formando uma aliança com o wahhabismo que mudaria a região. Surpreendentemente, a Arábia Saudita não ficou satisfeita. O reino baniu o filme e o condenou como um ataque difamatório à sua história nacional. E os membros da família governante o classificaram como insultante. A imprensa saudita recusou reconhecer a existência. As tensões entre Síria e Arábia Saudita já estavam tensas por guerra civil síria. Apenas aprofundaram-se. Após o lançamento do filme, Nas Anzu manteve-se firme, afirmando que o filme era uma exploração histórica baseada em fatos reais e pesquisas, não difamação política. Ele declarou em público que houve ameaças à sua vida, mas recusou retirar o filme ou mudá-lo. Hoje, Rei das Areias continua proibido na Arábia Saudita e em vários países do Golfo, mas pode ser visto online por distribuidores e em plataformas de vídeo sob demanda. Também é exibido em festivais de cinema dedicados aos estudos do Oriente Médio. Embora não tenha atingido o status de blockbuster, Rei das Areias é bem mais raro. O filme não teme enfrentar mitos da identidade nacional, oferecendo visão alternativa da história
que o poder prefere esconder. 10. Cannibal Holocaust, 1980. Poucos filmes provocaram indignação global, tanto quanto Cannibal Holocaust, dirigido por cineasta italiano Ruggero Deodato. Este filme de horror, disfarçado de documentário, chocou o mundo com seus visuais extremos e realismo assombroso. Promovido como um documentário perdido de um grupo de cineastas americanos que se aventuraram pela selva amazônica. Acompanha-se uma equipe de resgate que descobre imagens, revelando encontros brutais com tribos indígenas e a verdade sobre o fado. Holocausto Canibal foi banido em mais de 50 países, entre Itália, Reino Unido, Austrália, Noruega e Nova Zelândia. Foi retirado de cartaz nos cinemas poucos dias após a estreia, e Deodato foi preso por suspeita de ter matado atores nas filmagens. Mais tarde, ele precisou levá-los ao tribunal para provar que estavam vivos. O que enfureceu as autoridades não foi apenas a violência. Foi o realismo arrepiante do filme, o uso de mortes reais de animais e o estilo de mockumentary que o tornava autêntico demais para o conforto. Apesar de tudo isso, alguns críticos saudaram o filme como um sombrio comentário sobre a exploração da média e o imperialismo ocidental, afirmou Odo. Seu objetivo era criticar como a civilização moderna vê culturas ditas selvagens, apontando a culpa da câmera também aos espectadores. Hoje, Cannibal Holocaust está disponível em plataformas de streaming como Shudder e em edições de DVD e Blu-ray. O filme vem com avisos de conteúdo pesado e frequentemente inclui comentários do cineasta também. Embora permaneça entre os filmes mais controversos já feitos, ele abriga um culto de fãs que defende fielmente seu mérito artístico, seja visto como exploratório ou que provoque reflexão. Uma coisa é clara: Cannibal Holocaust empurrou os limites do cinema de forma que poucos filmes já fizeram e deixou uma cicatriz que ainda persiste. Salo, ou Os 120 Dias de Sodoma, de 1975, Pier Paolo Pasolini. Salo, ou Os 120 Dias de Sodoma, é talvez o filme mais infame de todos os tempos. Inspirado pelos escritos do Marquês de Sade e ambientado nos últimos dias do regime fascista de Mussolini, o filme retrata um grupo de elites que aprisionam e atormentam um grupo de jovens cativas em uma vila isolada. Mas não é uma história de horror comum. É alegoria política contra fascismo, poder, abuso e decadência moral. Após o lançamento, a reação foi rápida e severa. Salo foi banido no Reino Unido, Austrália, Canadá, Itália, Finlândia, Nova Zelândia. Muitos conselhos de cinema recusaram emitir certificado. Praticamente, criminaliza a posse do filme. Críticos divididos. Alguns o veem como exploração grotesca. Outros o veem como crítica ousada à crueldade autoritária. Pasolini, ele mesmo, foi assassinado pouco antes do lançamento do filme. Adiciona mistério ao redor do projeto. Se o assassinato estiver ligado ao filme, tem sido debate há muito tempo, mas intensificou a controvérsia. SLO continua banido em algumas regiões, mas já está disponível em outras, em plataformas como Criterion Channel e em versões sem cortes no Blu-ray. Suas exibições costumam incluir painéis de discussão ou introduções acadêmicas, ressaltando a reputação do filme, não apenas para ver, mas para analisar. Este não é um filme fácil de ver, e não foi feito para entreter. Pasolini não queria que o público fosse entretido. Queria que fosse perturbado para encarar os horrores da violência e do poder sem freios. SLO é o espelho mais sombrio do cinema, que nos força a lidar com o reflexo. Preferimos evitar filme sérvio 12A, 2010. Se há filme sérvio que vai além dos limites da liberdade de expressão, é o filme dirigido por Sir John Spaso. Conta a história de um ator aposentado que é levado a fazer o que acredita ser projeto artístico, só para descobrir que está preso em teia de controle sinistro e horror sem volta. É uma descida sombria e implacável rumo à exploração, manipulação e perda de autonomia. Surpreendentemente, o filme foi banido em vários países: Irlanda, Nova Zelândia, Noruega, Filipinas, Espanha e, em muitos casos, foi retirado do Brasil. Mesmo as versões editadas não passavam pelos censores. A reação foi de condenação avassaladora, não apenas pelo conteúdo, mas porque soava como um desafio direto à fronteira entre cinema e obscenidade. No entanto,
Os criadores do filme dizem que a história é metáfora da política sérvia. Brutal alegoria de como pessoas usadas e destruídas por poderes corruptos. Segundo o diretor, um filme sérvio não foi feito para o público comum. Foi um grito de raiva, envolto em uma narrativa grotesca. Apesar das proibições, o filme conquistou uma grande base de fãs underground. Tornou-se lenda da internet, circulando por arquivos criptografados e festivais de cinema proibidos. Hoje, ainda pode ser encontrado sem cortes por distribuidores de nicho e em várias plataformas online controversas. A discrição do espectador não é só aconselhável, é essencial. Um filme sérvio é uma das experiências de ver extremas já feitas, seja protesto, arte ou provocação. Continua sendo um barril de pólvora no cinema e relato de até onde vão os cineastas para tornar a mensagem impossível de ignorar. 13 no Reino dos Sentidos, 1976. O Reino dos Sentidos é um dos filmes mais controversos já lançados no Japão, e ao redor do globo, um dos mais severos censurados, sob a direção de Nagisa Oshima. Este filme de 1976 baseia-se na história real da vida de Sada Abe, uma ex-geisha que desenvolveu uma obsessão voraz pelo seu amante, levando-a a um ato chocante e fatal que deixou o Japão perplexo na década de 1930. O filme aborda a obsessão, controle e desintegração mental do desejo, levado ao extremo. Apesar de ser produção japonesa, o filme nunca foi lançado legalmente em sua forma integral. No Japão, a lei japonesa proibia a exibição de certas cenas, então os negativos tiveram de ser processados na França. Oshima enfrentou várias lutas legais no Japão, incluindo acusações de obscenidade, mas acabou absolvido ao defender o filme como obra legítima de arte e comentário político mundial. A reação foi intensa. O filme foi banido na Austrália, Israel, Portugal, várias províncias do Canadá e no Brasil. Críticos e governos, por igual, condenaram o filme pela recusa de recuar diante da intensidade gráfica, enquanto outros o saudaram como uma obra-prima do cinema transgressivo. Um filme que ousou retratar o poder cru da fixação humana sem concessões. Hoje, no Reino dos Sentidos, está disponível em plataformas como The Criterion Channel e em edições sem cortes, por meio de distribuidores de mídia doméstica selecionados. Ainda debatido por sua abordagem, o filme é hoje estudado em programas de cinema por sua arte, contexto cultural e impacto legal. É menos uma peça de entretenimento e mais um caso psicológico. Um estudo que ainda levanta questões desconfortáveis e importantes sobre a liberdade de expressão e os limites da narrativa. 14. Neo-romântico, 1987. O neo-romântico da Alemanha, dirigido por Irg Boyd, certo, não é apenas um filme sobre uma banda. É um desafio cinematográfico. Gravado com orçamento curto no fim dos 80. Filme de terror subterrâneo, narra a trama de um homem que trabalha em uma equipe de limpeza, recolhendo corpos de acidentes, cuja vida fica dominada por rituais perturbadores e crises emocionais. O filme não segue fórmulas do horror. Em vez disso, desfoca a linha entre decadência, obsessão e luto de maneiras que poucos filmes jamais tentaram. Ao ser lançado, o New Romantic foi banido quase instantaneamente em seu país de origem e rapidamente incluído em listas negras na Austrália, Islândia, Malásia, Singapura e até partes do Canadá. Os censores condenaram o filme não apenas por seus visuais, mas também pela atitude desafiadora. Mas ele, por si, zombou das comissões de censura, afirmando que a indignação deles provava que o filme tocara uma ferida cultural. Ao contrário de filmes sobre bandas, New Romantic nunca buscou legitimidade via festivais ou premiações. Viveu mesmo no underground. Era trocado por fitas VHS, sussurradas em clubes punk e convenções de horror. Atraía colecionadores. Seu status de culto só cresceu com o tempo. Hoje, o filme está disponível legalmente por distribuidoras como Aerovideo e Severn Films, em edições de luxo com comentários do diretor e ensaios. Embora permaneça banido ou restrito, pode ser encontrado online em plataformas de streaming de terror. Aviso ao espectador é essencial. O cinema neorromântico não pretende entreter nem assustar. É desafio, é um teste de resistência. Uma meditação mal compreendida sobre isolamento e trauma. É simplesmente um dos filmes mais perturbadores já feitos também. De qualquer forma, ele tem seu lugar nos anais da rebelião do cinema.
15. Eu Cuspo no Teu Túmulo, 1978. Originalmente lançado sob o título Day of the Woman Mayor Artis. I Spit on Your Grave tem sido há muito tempo um dos filmes mais divisivos e debatidos da história do terror. A história acompanha Jennifer Hills, uma escritora que se retira para uma cabana remota para trabalhar em seu manuscrito, apenas para enfrentar uma provação terrível nas mãos dos moradores locais. Segue uma jornada fria de vingança que chocou o público de horror mais experiente. O filme foi banido em Irlanda, Noruega, Islândia, Nova Zelândia e também partes do Reino Unido. Mesmo onde não houve proibição formal, as sessões foram fortemente protestadas ou censuradas. Críticos o condenaram como exploratório e perturbador. Roger Ebert deu-lhe 0 estrelas, chamou-o de lixo vil, mas outras estudiosas feministas revisitaram o filme e disseram que o tom sombrio e a justiça implacável inverteram as convenções de gênero de forma poderosa. Estudiosos posteriores o veem como inovador. Remake de 2010 enfrentou proibições e restrições na Irlanda e em mercados conservadores. Teve menos ações legais do que o original. Ambas as versões tornaram-se itens de culto, exibidos em festivais de terror e discutidos em meios acadêmicos sobre ética de gênero e ambiguidade moral. Hoje, I Spit on Your Grave está disponível em plataformas de streaming como Amazon Prime, Tubi e Apple TV, às vezes com avisos ou versões editadas, dependendo da região. É um filme que divide a vingança de um homem. A fantasia é trauma para outro espectador, mas ele se recusa a ser esquecido. Esses 15 filmes foram silenciados, banidos e enterrados pela censura, mas não morreram. Hoje, estão disponíveis para quem tiver coragem de assistir, questionar e refletir. Se achar este documentário revelador, curta, inscreva-se e compartilhe.